Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Falaremos sobre mini contratos e nessa videoaula nós vamos explicar um pouco mais para vocês o que são as vantagens de operar os mini contratos. Bom, para falar sobre vantagens, eu começo explicando um pouco mais as características do mini índice, tá? Bom, como funciona o valor financeiro do mini contrato do mini índice, que é formado pelas seguintes letras: W e N. Bom, nós vamos pegar a cotação atual do mercado. Então, vamos imaginar que o índice esteja cotando a 58 mil pontos. E dele vamos extrair algumas informações. Primeira, qual é o seu lote padrão? O lote padrão do mini contrato de mini índice é exatamente uma unidade, um mini contrato. Vamos também extrair qual é a variação, né, que ele tem por pontos, que é de 20 centavos. E vamos também entender qual é o valor financeiro do contrato. Como é que a gente calcula, né, para descobrir qual é o valor financeiro do mini contrato? Nós vamos pegar a cotação atual, neste exemplo 58 mil pontos, e multiplicar por 20 centavos, que é a variação por pontos. Nós vamos chegar, nesse exemplo, a um valor de R$ 11.600. Vamos imaginar que o mercado estivesse a 70 mil pontos. A gente estaria fazendo a multiplicação da seguinte forma: 70 mil vezes 20 centavos por ponto, e o valor do mini contrato para aquele cenário seria de R$ 14 mil. Neste exemplo que nós temos aqui na apresentação, nós chegamos a um número de R$ 11.600. Esse é o valor de um mini contrato do mini índice, tá? Bom, agora vamos entender um pouco mais como funciona o mini contrato de dólar, que é formado pelas seguintes letras: W, D, O. Né? Ele sempre vai iniciar com essas letras, tá? Bom, nós vamos pegar a sua cotação, né? Vamos imaginar que o dólar esteja a 3.300, ou seja, 3,30, certo? Vamos identificar qual é o seu lote padrão, que é também uma unidade, um mini contrato. Vamos entender qual é a variação por pontos. Neste caso, do mini dólar é R$ 10 por ponto. E vamos calcular qual é o seu valor financeiro. A cotação atual, que é 3.300, vezes R$ 10 por ponto, nós vamos chegar no valor financeiro de R$ 33 mil para o dólar. Maravilha! Uma das vantagens, e talvez a mais importante que a gente tenha, né, é exatamente a de você não precisar ter esses R$ 33 mil que eu acabei de explicar para vocês no mini dólar, e também os R$ 11.600 no mini índice. Hoje, né, você, diferentemente do que a gente tinha no passado na bolsa, você com menos capital consegue operar. Né? Hoje, a partir de 30, 40 reais, até a casa de 80 reais, você já consegue operar um mini contrato de índice e um mini contrato de dólar. Essa é a margem exigida pela corretora para operar no day trade. Esses valores podem oscilar dependendo das condições de mercado, tanto para day trade como também para a posição, tá? Quando você está falando de swing trade, uma posição, a margem vai para, no mini índice, R$ 1.800 e no mini dólar em torno de R$ 3.400, dependendo da condição de mercado, como eu mencionei. Percebam agora, né, que quando a gente usa a expressão alavancagem, que é muito mal vista por parte dos investidores iniciantes, principalmente, a gente precisa entender que você não tem a necessidade de ter R$ 33 mil na conta para operar um mini dólar. Você precisa ter apenas R$ 80 disponível em conta. A diferença você pode deixar, por exemplo, em um CDB, né? Que tem liquidação diária, rendendo juros, né? Então veja que com menos capital você consegue se alavancar. E a gente percebe que esse nível de alavancagem ele acaba sendo bem expressivo. Porque, por exemplo, no índice, com R$ 80 em conta, a gente vai estar operando um contrato que, teoricamente, custa R$ 11.600. Então, você está se alavancando, teoricamente, em 145 vezes, concorda? Né? Então, olha como ficou muito mais acessível para o pequeno investidor. Né? Alguns anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha essa condição de mercado que a gente tem hoje. No caso do dólar, esse nível é ainda maior, né? Porque a gente percebe que o dólar ele é mais alavancado, né? Ele custa R$ 10 por ponto, a variação dele por ponto, né? Então, são R$ 33 mil que
você está operando com apenas R$ 80 disponível em conta, tá? Essa alavancagem ela chega a 412 vezes, né, em relação aos R$ 80 disponível. E para finalizar, a última e talvez uma das principais vantagens para o intraday, para as operações de day trade, para o scalp, para quem trabalha com um capital maior, é a alta liquidez que esses contratos futuros possuem, né? São os principais contratos hoje operados na Bolsa e por isso eles possuem um volume muito expressivo. São os contratos mais líquidos da Bolsa hoje. Essa é a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Olá, investidores, sejam bem-vindos à videoaula sobre mini contratos. Nesse vídeo falaremos sobre as vantagens dos mini contratos. Bom, falar sobre essa questão é extremamente importante para quem está começando e está conhecendo agora as características do mini índice e do mini dólar. Começaremos falando sobre o mini índice, que tem sua sigla formada pelas letras W e N. O lote padrão do mini índice equivale a um contrato, tá? Então, uma unidade, um mini contrato. A variação de pontos equivale a 20 centavos por ponto. E o valor financeiro do contrato é calculado pela cotação atual vezes a sua variação, né, por ponto de 20 centavos. Então, vamos pegar um exemplo onde a cotação do mercado esteja a 58 mil pontos, ou seja, o mini índice está cotando a 58 mil pontos. Nós iremos multiplicar 58 mil pontos vezes 20 centavos por ponto, que é o quanto custa, né, cada ponto, quanto vale cada ponto do mini contrato, e a gente vai chegar num valor de R$ 11.600, tá ok? Então aqui a gente descobriu quanto vale um mini contrato quando o mercado está cotando a 58 mil pontos. Se ele estivesse a 70 mil pontos, o cálculo seria feito da mesma forma, 70 mil vezes 20 centavos por ponto, isso daria R$ 14 mil o valor do mini contrato, tá ok? Bom, um passo à frente a gente vai entender um pouquinho mais como funciona, né, a padronização do mini dólar, tá? Que é formado pelas letras WDO. O lote padrão do mini dólar também é formado por uma unidade, ou seja, um mini contrato. A variação por pontos equivale a R$10, então à medida que o dólar oscila um ponto para cima ou para baixo, a gente está falando de R$10 no mini contrato, no mini dólar. O valor financeiro do contrato é calculado da seguinte forma: a cotação atual vezes os R$10. Vamos pegar um exemplo onde o dólar esteja cotando a 3,20, ou seja, 3.200, né? Se a gente considerar as casas decimais que ele tem. 3.200 vezes R$10, que é a sua variação por ponto, a gente chega num número onde um mini contrato de dólar custa, nesse momento de mercado, R$33 mil. Vamos para o próximo passo. Vamos falar sobre a alavancagem, né, que os mini contratos têm. A alavancagem ou a margem de garantia, né? Hoje, né, em média, com R$80 em conta, você consegue, tá certo, operar um mini contrato de índice ou um mini contrato de dólar. Então você não precisa ter os R$33 mil depositados em conta para operar um mini contrato de dólar. Você precisa ter apenas R$80 em conta. O saldo remanescente você pode deixar aplicado, por exemplo, em um CDB com liquidez diária, né? E para a posição, né, hoje gira em torno de R$ 1.800 no mini índice e de R$ 3.400 para o mini dólar. Lembrando que esses valores oscilam de acordo com o momento de mercado, de acordo com a prática de mercado adotada pela corretora, tá ok? Então, para swing trade, R$ 1.800 para o mini índice e R$ 3.400 em média para o mini dólar. E para day trade, com apenas R$ 80 em conta, você está operando, teoricamente, R$ 11.600, né? Então, isso te dá uma alavancagem de 145 vezes, teoricamente, né? Muitos investidores acabam vendo isso com maus olhos, e eu discordo, né? Eu acho que isso deve ser visto com bons olhos, né? Há alguns anos atrás, a gente pode falar de 2007, 2008, por exemplo, você não tinha exatamente essa margem de garantia. Então, um pequeno investidor ele não conseguia operar um mini contrato de dólar ou mini contrato de índice.
porque precisava de muito capital depositado em conta. Então, hoje, com menos dinheiro, você consegue participar do mercado teoricamente, tá? No caso do dólar, é a mesma coisa, só que o nível de alavancagem ele passa a ser ainda maior, né? Os seus R$ 80 depositados em conta agora operam, teoricamente, R$ 33 mil de volume, né? Que é o quanto custa o valor financeiro do contrato de dólar para aquele momento de mercado, certo? Isso é um nível de 412 vezes o valor alavancado dos R$ 80, tá? Uma outra curiosidade, tá? Um dado um pouco mais antigo para passar para vocês, é que o mini índice e o mini dólar, né, são hoje os contratos futuros mais negociados. A gente pegou um dado um pouco mais antigo, se a gente fosse atualizar esse dado, provavelmente esses números seriam ainda mais expressivos, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como é altamente líquido, né, os contratos futuros, né? A gente tem aí uma diferença, né, de cerca de 360% a mais de liquidez nos mini contratos do que, por exemplo, no volume do próprio índice Bovespa, tá? Isso demonstra que é um bom mercado para se operar, é um mercado que te permite trabalhar com um capital maior e ter segurança para montar e desmontar as suas posições. Bom, essas são algumas características e algumas vantagens que os contratos futuros têm. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima videoaula.